Vamos fazer a rede, vai fazer um break agora. Eu já vou falar direto com quem está no Panflex aqui, com Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Aí, ó, tá o Constantino. E aí, Constantino, você tá com um semblante meio sério e tal. Como é que vai ser esse negócio aí dos Talibã, aquela cena do avião? É um negócio... Deu merda, né, amigo? Coisa, o afegão médio... Que coisa. É o afegão médio, como você diz, tá desesperado aqui, né? Que lambança que o Biden arrumou, né? A dúvida era se o Biden ia ser um presidente tão ruim quanto Obama. E agora parece que ele vai conseguir ser pior do que o Jimmy Carter, né? Quem não lembra ali no final da década de 70 que, graças às trapalhadas do Carter, os radicais iranianos tomaram o poder na revolução dos ayatollahs, né? E o que isso significou para aquela região até hoje, né? Então, isso aí que nós estamos vendo são cenas chocantes. Nós lamentamos por empatia, claro, para todos aqueles que ficaram para trás, não conseguiram fugir, principalmente mulheres, né? Que a gente sabe que acontece nesse tipo de regime. É tudo muito triste e perigoso, né? Aumentaram as chances, os riscos de ataques terroristas no Ocidente, tudo isso vai piorar. China e Rússia já saíram em defesa do novo governo, né? Veja que coisa, né? Quem diz que a Guerra Fria acabou não está muito atento, né? Então, assim, tudo isso muito, muito ruim. E aí temos que ver, né, Emílio? Uma turma meio boba falando assim, mas o Trump também queria tirar as tropas. Bom, em primeiro lugar, o Trump podia estar até errado nessa também. A gente sabe que graças à presença ocidental em certos locais é que os terroristas não floresceram, né? Agora, mesmo o Trump querendo tirar as tropas, ele não faria de forma tão atabalhoada, tão atabalhoada e incompetente, né? Então, o Joe Biden, ele colocou a carroça na frente dos bois, né? Ele tirou antes os militares, anunciou a saída, o negócio caiu na mão aí dos radicais, né, do Talibã. E outra coisa que choca nisso tudo, nesse pseudo-debate que a gente vê nas redes, é uma turma forçando a barra já para associar a Talibã a conservadores, porque eles falam que é fundamentalismo religioso, né, contra minorias, mulheres e gays. Não tem nada a ver, olha só. O Ocidente só encontra resistência a esse tipo de avanço graças aos conservadores, aqueles que defendem justamente as raízes dos valores da civilização judaico-cristã. E esses são chamados pela esquerda, né, justamente de islamofóbicos e coisa e tal. A gente vê até movimento aí, LGBT, tudo com placa, contra a islamofobia, enquanto que os gays estão sendo jogados do telhado no Irã, né, e Talibã, e a gente vai ver o que acontece de novo, né, a gente já viu, né, de 96 a 2001. Então, tudo isso é muito triste. Tem uma turma mais boçal ainda que fala que o Império Estadunidense sofreu uma derrota. Quer dizer, que nível de boçalidade chega alguém para vibrar ou torcer com a vitória em qualquer coisa que seja do Talibã em relação aos Estados Unidos, né? A única coisa que a gente pode desejar para um cara desse é que ele vai viver onde o Talibã é governo, né? Porque normalmente esses idiotas repetem essas baboseiras do conforto e da segurança da civilização ocidental. Então, o que nós estamos vendo aí é aquilo que o Samuel Huntington alertou lá atrás, né? Um clash de civilizações e quem tem juízo precisa torcer e lutar, de preferência não só torcer, porque a liberdade não vem como um presente dos deuses ou como um maná que cai dos céus, ela é conquistada, né? E no Ocidente mesmo ela encontra muitas vezes inimigos, se encontra ameaçada por conta dos detratores desses pilares da civilização ocidental. Então, a aliança mais nefasta que existe no mundo hoje é a aliança entre uma esquerda radical com fundamentalismo islâmico, porque ambos têm um denominador comum, o ódio ao legado da civilização judaico-cristã ocidental. Então, que é mais ou menos o nosso pensamento, né? O pensamento da democracia, ter voto, ter a sua religião, é mais ou menos o que é a gente aqui e tal. Mas esses caras lá, se você for pensar bem, por exemplo, você pega russo e chinês, nunca teve essa democracia, né? Tiveram lá os czares, aí depois entrou a União Soviética, ficou aquela confusão durante bastante tempo, agora o Putin, é tudo meio esquisito. A China também, né? A China também nunca o cara foi votar, eles nem sabem, eles não têm ideia do que é Britney Spears, imagino que é democracia. Então, a gente fica preocupado em saber para onde vai isso, né? Porque, porra, é um negócio muito, muito complicado. Estamos conversando aqui com Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. A gente está falando sobre o Talibã
Estamos conversando aqui sobre o Afeganistão. O papo aqui está muito bom. O Marinho vai fazer a pergunta. Vai lá, Marinho. Salve, Rodrigo. Salve, Rodrigo. Ampliando essa discussão aí, realmente o governo Biden é acuado em várias frentes, né? A gente superou agora um pouco mais de 200 dias apenas da administração Biden. Crise na fronteira sul com o México, migratória. A crise da oferta do petróleo mundo afora. A crise geopolítica, nem se fala no Oriente Médio. E a crise inflacionária aí que vem corroendo o poder de compra mundo afora. Mas, para além disso, o recrudescimento é de casos nos Estados Unidos, né? Você, por algumas vezes, veio aqui no programa e mencionou como exemplos positivos o Texas e a Flórida como exemplo de flexibilização das normas restritivas, mas recentemente esse recrudescimento aí dos casos, pelo menos um terço são no Texas e na Flórida. E agora está tendo uma mega discussão entre o governador DeSantis e Abbott do Texas, DeSantis da Flórida contra o governo Biden, sobre imposição de máscaras. Eu queria que você nos atualizasse aí em que pé está essa nova leva aí de restrições ou abre e fecha. Então, você mencionou uma série de atrapalhadas do governo Joe Biden e essa é mais uma, né? Essa visão nessa pandemia toda que os democratas adotaram, né, de controle rígido, restrições, lockdown e tudo, não resolveu coisa alguma em lugar algum, né? Califórnia e Nova York são exemplos claros disso. Agora tem a variante Delta, que aumenta o número de casos, mas não necessariamente na mesma proporção o número de óbitos, né? Nem de internação. O Ron DeSantis aqui na Flórida está batendo um pé muito firme contra esse tipo de coisa, inclusive já falou, não quero ouvir um blip, né, sobre restrições enquanto as fronteiras estiverem abertas, nacionais e por aí vai. Então, ele bancou aqui a defesa da liberdade e veja, nós vimos isso acontecer na Europa, ou até mesmo na América Latina, países que estavam com muito mais vacinação do que o Brasil em termos relativos, né, até porque são muito menores, como Uruguai e Chile, tiveram surtos muito grandes por conta da variante. Então, de novo, né, estão querendo controlar aquilo que não dá para controlar. Né? O imitador de focas descobriu do jeito mais duro, né? Que mesmo isolado em casa ele pode pegar, né, o vírus. O governador João Agripino Dória pegou 2 vezes, mesmo com 8 máscaras, pelo menos diante das câmeras da TV. Né? Então, não dá, não adianta, tem um ciclo, né? E a mídia abutre, ela fica nessa disseminação de pânico com o foco em casos. E se a gente continuar nessa, André, a gente não vai sair nunca mais desse novo estilo de vida, que é um estilo de vida muito antagônico a quem defende a liberdade. Né? Porque todo ano, na sazonalidade, tem milhares e milhares de casos e de internação e também de óbitos, né? Por conta da flu season, a gripe comum, a influenza, e que já tem vacina. Né? Antes da pandemia, quando uma pessoa de 85 anos pegava uma gripe séria e morria, as pessoas entendiam que ela morreu de velhice. Aí, na pandemia, ela morria de Covid. Aí, agora que é a pandemia pós-vacina, ela morre de comorbidades. Né? Não, apesar da vacina. Né? Então, tudo isso, o debate está muito poluído. Né? Veja, aumento de casos vai acontecer em sazonalidade. E vai recrudescer e depois vai arrefecer. E é do jogo. Não adianta ficar adotando esses modelos que Califórnia e Nova York adotaram, que não serviu para nada. Agora, é curioso, até que agora, dependendo da narrativa, né, e tem uma turma que só vive de narrativas, vão colocar na conta, até para não colocar na conta do Joe Biden, né, porque o presidente não é mais o Trump, senão era o Trump acusado, né, de ser o responsável. Mas vão colocar na conta o quê? As aberturas lá atrás? 4 meses atrás, 5 meses atrás? Agora é que está acontecendo o problema por causa das aberturas? Não tem a ver com a variante, que pessoas viajam e não tem jeito? Né? Então, assim, é tão ridículo esse debate, André, está tão interditado, e o pior é que está interditado em nome da ciência. E aí você vai ver quem fala em nome da ciência são esses impostores todos, tipo o Agripino e seus capachos da mídia, né? Então é um negócio horroroso de ver, né? Então, mas o Constantino, não sei se você viu, eu até bancando a defesa das liberdades aqui. Eu até mandei para o Sam uma reportagem do Telegraph, que é em inglês, né? Eles falando que realmente imunidade de rebanho, né? Essa imunidade de rebanho que eles achavam que ia ter com a vacina não funcionou, e parece que eles vão decretar agora que vai ser meio endêmico o negócio aí, que não tudo isso que foi feito
não funcionou do jeito que a gente imaginava, né? E a gente vê isso, pessoas que se vacinam ou não, tal. Não sei onde é que é. Como é que era aquilo lá mesmo, Sam? Eu não... Não, eles estavam vendo isso, até também tem o caso de Israel, né, que vacinou muita gente e infelizmente agora voltou o número de casos. Ninguém sabe direito falar quando acaba, né? E claro, quando você fica com medo, você fala assim, faz isso. E se alguém questiona, começa a falar, você está contra isso. Politizou tudo. É muito, muito triste, né? O que a gente tem visto. Tá morrendo pessoas. Mas o Sami, que é um cara que trabalha com a ciência como instrumento, imagino que vai concordar comigo que o grande problema são essas narrativas politizadas em nome da ciência. Quer ver um exemplo? Essa mesma turma, né, isolacionista, passou a chamar de negacionista os que discordavam deles, ou que faziam perguntas. E lá atrás, a narrativa dessa turma era, não, precisamos fazer lockdown, restrições, 15 dias para achatar a curva. Vocês ainda lembram disso? Sim. Que eu lembro, eu tenho boa memória. Claro. 15 dias para achatar a curva. Olha o que se transformou essa narrativa. Aí depois, não. Quando vier a vacina, nós vamos voltar à normalidade. Vacina, normalidade. Aí agora já estão adaptando. Não, precisa ter terceira dose. Não, veja bem, não é bem assim. Não, tem que fazer lockdown. Essa turma não quer nunca voltar à normalidade. Eu lembro que... E com os riscos que isso pressupõe para viver numa sociedade livre. Então, assim, é muito triste. Não, você tem razão. Eu lembro quando saiu o estudo da Coronavac, e para quem estudou já estatística, uma coisa é você falar o que aconteceu na amostra, a outra é a validade para a população. E aí, o Instituto Butantan, o próprio governador Dória, falou assim, com a Coronavac não morre ninguém. E aí eu até fiz um post no Twitter e falei, isso é um absurdo que vocês estão falando, porque... Ainda que não morreu ninguém na amostra, a estatística dava que não tinha significância estatística. Só que aí o cara fica preso a uma coisa política que trouxe a vacina e obviamente tem os benefícios da vacina, e aí morre gente agora e começam a duvidar todo mundo da vacina. Que ninguém prometeu disso. Mas é o uso da ciência, e a ciência parte do princípio que você pode estar errado o tempo todo. Não, mas Sami, vamos ser honestos, os modelos erraram pra caramba. Aquele Imperial College, lembra aquele Imperial College? Porque, é um Imperial College. Você fala, esse cara deve estar certo. Tudo errado, cara. Sim, mas a ciência evolui dessa forma. Você erra, melhora. Mas aí impor um erro... isso que é complicado, você impor o erro. Fazer uma perguntinha pro Constantino, já que a gente tá falando do tabuleiro mundial. Eu adoro o tabuleiro, o Constantino também gosta. E o Jorge Soros, que é um grande player, agora tá falando, a gente tá falando que a China e a Rússia estão se aproximando do Talibã, Consta. Ele falou agora que a China é um grande inimigo para as sociedades. Qual é essa mudança? Como você vê essa declaração dele, visto que é um cara que sempre defendeu bastante esse tipo de regime? Alba, ótima pergunta e deu bug em muita gente hoje isso, né? Porque o Jorge Soros é um grande financiador da extrema-esquerda, desses que cospem e detonam os pilares da civilização ocidental, judaico-cristã, né? Ele é um globalista, um ícone do globalismo, que é empoderar essas agências supranacionais e ignorar a democracia nas nações e a Constituição e a soberania nacional, né? E governar de cima para baixo com esses ungidos tecnocratas, controlados por esses bilionários metacapitalistas, especuladores como ele, né? E de repente ele vai lá e se manifesta dizendo que o Xi Jinping é o homem mais perigoso do mundo hoje. Com o que eu estou de acordo, né? Mas o Soros talvez seja o segundo mais perigoso, né? Então, assim, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, alguns acham que é uma estratégia das tesouras em escala global. Eu não acho, não. Eu acho que é uma explicação mais prosaica, mais comezinha para isso. É que nem quando primos brigam, PT e Tucano não brigam, né? Na história dessas monarquias absolutistas não teve irmão matando irmão, primo puxando tapete de primo. É a disputa pelo poder. Os globalistas que seguem a esquerda de Soros, eles querem o governo mundial, eles querem a nova ordem mundial e tudo. E a China é útil até certo ponto para isso. Desestabilizou vários países, ajudou muito para tirar o Trump do poder e colocar esse banana senil lá no comando, né? Então, a China desestabiliza, isso atende a alguns interesses. Mas esses caras que seguem o Soros, eles querem manter o controle. Você lê o livro do braço direito dele, o Lord Malloch Brown,
né? Consultor de políticos em países emergentes. E do board da Smartmatic, que coincidência, é um grande vendedor de urna eletrônica no mundo, né? O braço direito da Soros Foundation, da Open Society Foundation. Eu li o livro do Lord Malloch Brown para conhecer o pensamento. Tudo que eles falam ali é globalização administrada. Eles querem controlar, é que nem capitalismo de Estado num país, né? O problema é combinar com os russos. O problema é quando, no capitalismo de Estado, para eles terem... Combinar com o Putin. Eles geram falta de estabilidade, e aí vem os comunistas mesmo. Os comunistas hardcore, né, vão lá e tomam o poder. Então, o que a gente está vendo no mundo hoje é isso, é a disputa de dois modelos imperialistas, totalitários. De um lado, o globalismo, do outro lado, o velho comunismo, né, representado pela China e pela Rússia. Então, assim, esse é o choque hoje. Mas, eu Constantino, nessa... o Ocidente só tem chance se forem os conservadores na linha de frente da resistência. Nessa, com a turma que a gente tem aqui, não tem a menor chance, hein? Mas ninguém tem a menor chance. Brigando aqui, ó. Brigando aqui em Manhattan e discutindo. Você imagina um Joel tendo que enfrentar, ou seja, Talibã de um lado ou Comuna do outro. Não tem chance. Aí o Brasil bota logo burca todo mundo, entendeu? Então, assim, não é essa esquerdinha pseudo-liberal que vai oferecer resistência a esses projetos. Agora vem cá, uma das coisas que o Obama, que todo mundo que ele foi bem, foi vingar lá a história lá que ele fez com o Bin Laden. Qual que é o posicionamento agora do Biden? Porque estão esperando que ele fale alguma coisa, ele ficou meio quieto. Tá de férias, agora ele tirou o boné. Então, Zuckerman, acabei de receber aqui... acabei de receber aqui uma declaração conjunta sobre o Afeganistão do Departamento de Estado americano. Né? Eu estou no mailing list deles, acabei de receber. Vamos, né? E tem um monte de país, tudo. Vamos cuidar da segurança de quem quer sair. Todo povo merece viver em segurança e liberdade. Isso é a cara da ONU, é a cara do Joe Biden, dos democratas. É discursinho para inglês ver, é feel good sensation. É essa bolha do chapa-tênis. É essa turma do Leblon, do Partido Novo e tudo, que vive de narrativas, de slogans. Né? Não, o mundo tem que... Quando foi que a ONU defendeu liberdade para valer no mundo? Se o mundo dependesse da ONU, ou mesmo da sua antecessora, Liga das Nações, um projeto já globalista, da cabeça de um progressista como o Woodrow Wilson e depois lá o Lyndon Johnson, esse pessoal todo democrata. Se dependesse da ONU, o mundo hoje estava falando alemão e fazendo Heil Hitler até hoje. Então, graças a figuras como Churchill que o Ocidente tem chance. Tem que ter resistência. A liberdade não é conquistada com discursos bonitos para acalentar coração de elite culpada na Vieira Solto, entendeu? Então essa chapa-tênis é ridícula, eles são parte do problema. Se depender do discurso dessa turma, o Ocidente vai ser atropelado. Não tinha alguma chance. Agora, o discurso da ONU é o mesmo da China. Tem que negociar com eles. Quem sabe a pergunta final aqui para você, enquanto economista agora, Rodrigo. Você sabe que a guerra em si é um momento muito lucrativo de alavancar crescimento a partir da indústria bélica como um todo. Você mencionou o Churchill. Vamos mencionar também o Eisenhower. Eu queria até sugerir aqui para todo mundo que esteja nos ouvindo, assistirem ao discurso de despedida do presidente Eisenhower, foi grande herói da Segunda Guerra Mundial, onde ele alertou para o perigo que seria o complexo militar industrial só ficar assim crescendo e tendo uma incursão nas liberdades individuais das pessoas e se perpetuando, porque realmente muito lucrativo. Queria que você falasse talvez um pouco agora dos Estados Unidos, porque o exército chinês em números absolutos já é maior. Olhando adiante, essa indústria da guerra nos Estados Unidos, esses generais carreiristas em conluio com esse complexo militar industrial, eles também ficam para trás aí e vão retaliar de alguma forma, possivelmente? André, deixa eu fazer um elogio aqui, porque a gente de vez em quando se bica. Ótima pergunta, né? E olha só, o mainstream nos Estados Unidos, o establishment, como a gente chama, ele não é democrata nem republicano, porque a gente esquece que no Partido Republicano também tem um monte de pessoas que seguem essa visão do complexo militar, industrial e tudo mais. O próprio George Bush é um deles, né? Sim. Então, isso é uma coisa suprapartidária. É o interesse na máquina de guerra, né? Como você coloca. E isso é um ponto muito importante, por quê? Porque tem gente fazendo análise já que essa turma quer uma guerra. Isso explicaria, talvez, a postura do próprio Soros, se afastando. Agora já é ir pro pau. Agora é o seguinte, tá lá, né? O Oriente Médio do jeito que tá e tudo, e daqui a pouco vai ter que ter uma guerra aí. A gente ficou 4 anos sem guerras, pelo menos em larga escala, com o governo Trump. Isso incomoda um certo establishment.
né? Então, tem uma turma já que acha que isso é o terreno sendo preparado para guerra, né? E aí, de novo, concordo, não é uma coisa democrata nem republicana, não. É uma coisa acima de ideologias. São interesses, é um troço muito poderoso, né? Agora, como é que entra os militares americanos nessa história? Eu fico assustado, e há um tempo atrás andou circulando muito isso, talvez você deva ter visto, uma propaganda que as Forças Armadas americanas fizeram, né, com inclusão, uma coisa de LGBT, trans e tudo mais. Enquanto a turma lá na China está criando soldado para matar, né, os Estados Unidos estão achando graça de brincar de inclusão trans em Força Armada, em sinalizar virtude para essa plateia dessa bolha. Então, de novo, né, não são esses que vão salvar os Estados Unidos. Não quer dizer que não possa ter mulheres ou trans, né, lutando com muito mais coragem, até que nós dois estamos aqui debatendo isso no conforto da tela, né? Lutando lá. Claro que isso é possível. E eu respeito qualquer um que seja fardado, pegue em arma e vá defender a liberdade. O ponto é outro. O ponto é mostrar onde estão as prioridades, o mindset. Há uma mudança de mentalidade em curso nos Estados Unidos, né? E que tem método, tem um propósito, que é enfraquecer exatamente a virilidade, essas coisas, né? O próprio patriotismo, né? O foco de enaltecer os homens de farda e tudo. Isso está sendo mudado aqui nas últimas décadas. O que ele chama de Constantino. Temo pelo futuro do Ocidente. Mas isso é muito louco, cara, porque se você pegar lá na Segunda Guerra, o moleque de 17, 18 anos pedia pro pai, falar, eu quero defender, em 2003 eu quero defender essa porra desse país. Eu acho que hoje em dia também. Ninguém vai. Eu acho que o André tem um ponto. Em 2001 também. A coisa está mudando, mas eu tive essa discussão com a Ana Paula Henke outro dia, ela se mostrou mais otimista que eu, porque eu estou vendo esse big picture, estudo essas coisas, leio muito sobre isso, mas ela lembra, né, com razão, que os Estados Unidos é feito pelo Middle America, e nesse ambiente, esse pessoal não se criou muito não, é o afegão médio que você mesmo defende. Então, nesse ambiente, o André está certo, em 2001, 2003, o pessoal se alistou sim. Ainda tem muita gente aqui disposta a defender esses valores e essa nação, que é um país diferenciado, é um país melhor. Não podemos ter medinho de falar isso, porque o relativismo, o multiculturalismo, como denuncia um Thomas Sowell da vida, ele é o grande câncer do Ocidente. É essa coisa de que, não, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém é melhor que o Talibã, porra. É fácil falar isso vivendo no conforto do Ocidente, né? Então, isso é parte do problema. Isso é parte do problema. Vamos constatar que isso aqui é melhor. Vamos constatar que isso aqui não chegou aonde chegou e todo mundo quer vir para cá e não fugir daqui, né? A troco de nada. Tem que entender como é que chegamos aqui, quais são os valores fundamentais. Clareza moral, né? Muito bem. Clareza moral. E repudiar aquilo que o Obama dizia. Não, eu amo a América. Mas eu quero mudá-la fundamentalmente. Vai pro raio que o parta, né? Ô, meu querido Constantino, obrigado pelo papo, hein? O papo foi muito bacana, sempre quando você está aqui. Mais uma vez, vou passar o endereço aí do Constantino para você. R. Constantino nas redes sociais. Tá aqui o livro. Olha lá, tem o... Botou o Biden com o bonezinho. Make Taliban great again. Thank you, Consta. Muito bem, vamos torcer para que a gente passe por mais essa também. E a feminista da CNN ali? Já tem que usar burca. Tá tendo que usar burca. Tem que usar burca. De ontem para hoje. Você vai ter que usar burca em Wall Street, meu amigo. Você tá brincando. Vai brincando com os talibã. Vai brincando com os talibã. Valeu, obrigado, viu, Constantino? Obrigado pelo papo, pela conversa, sempre muito bacana. Rodrigo Constantino tá aqui. No domingo ele tem aquele programa bacana com a Ana Paula, com o nosso querido o Lacombe e o nosso... O Fiuza. Olha. Muito bem, que é no YouTube, é 4x4, todo domingo, 8h30 da noite. Batendo no Fantástico. Tá ganhando do Fantástico. Impressionante.